Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui fazendo um vídeo, o último vídeo do canal. Te mostrar os 3 carros que estão com a gente aqui em casa. E convidei os senhores a escolher qual seria o próximo carro aí a participar, a ser a estrela de um dos nossos vídeos explicativos. E o mais votado foi o Opala SS SS4 74. Então tá aqui, cumprindo o combinado, né? Quantos votos teve? Não sei, mas teve bem mais que os outros. Em segundo ficou o Lotus, em terceiro o Gran Coupé. Não se preocupem, porque nós vamos fazer vídeo dos 3, tá? Então só usou a votação para priorizar qual seria o primeiro aí. Então nós estamos aqui em Marginal Pinheiros, por uma locação aqui para fazer uma tomada externa dele, né? Quando a gente filma aqui em São Paulo, uma das dificuldades é ter uma locação para fazer uma externa legal, tranquila, sem correr o risco de ser atropelado, nem assaltado, nem sei lá o que, né? Então vamos tentar ir lá no Jockey. Às vezes eles arrumam alguma encrenca, mas normalmente a gente consegue fazer lá. Enquanto isso a gente vai dando uma volta aqui, falando um pouco desse carro. Opala SS4 1974, primeiro ano do Opala SS com motor de 4 cilindros, né? O Opala SS foi lançado em 1971 para a linha 1971. E olha o trânsito parando aqui na frente. Olha, a gente está chegando já no final de novembro, né? O trânsito tá terrível esses dias. Já começa aquelas loucuras de fim de ano e tal. Mas vamos lá. Então o Opala SS saiu na linha 71, né? Ainda com a carroceria de 4 portas. Foi um negócio, foi um lançamento super importante, não só porque era o primeiro Opala SS, mas também o Opala SS trazia o novo motor 400. Os Opala de luxo e especial, quando o especial era 6 cilindros, quando o de luxo era 6 cilindros, eles ainda usavam o motor 3800 do lançamento. Então o Opala SS, ele inaugurou aí o motor 400, que com melhorias, mudanças, tal, foi o mesmo motor que ficou até 92. E esse Opala SS71, um carro hoje super desejado, né? Um carro raro, um carro meio lendário até, por ser uma coisa diferente, um esportivo aí com 4 portas, né? Mas ainda no ano de 71, já como modelo 72, linha 72, né? A GM lança o Opala SS Coupé. Então 72 a gente tem o lançamento do Coupé, carroceria junto com o lançamento da carroceria Coupé, né? Então obviamente foi um impacto aí muito grande, né? Essa carroceria super bonita, fastback, sem coluna, quando você baixa os vidros, isso aqui fica tudo aberto. Então um dos charmes aí da linha Opala. Para 73 foram poucas alterações, uma grade nova, a posição dos piscas que sobem para a lateral do carro. E para 74 a novidade foi a adoção aí a opção do motor de 4 cilindros também no SS, né? Da mesma forma que a gente falou no vídeo do Chevette, a GM deu uma grande sorte, foi mais uma tacada de sorte da GM, porque a GM em 73 lançou o Chevette. Em outubro de 73, a partir da guerra do Yom Kippur, a gente teve a primeira grande crise do petróleo, quando o preço da gasolina se catapultou e condenando ao desuso aí os
os V8s da época, né? Então os Dodges, os Landau, os Galaxy Landau, todos os carros, os V8 americanos, todos esses carros que eram super desejados até então, passaram a ser um problema, né? Uma vez que o consumo de gasolina era muito maior, o preço da gasolina tinha se multiplicado. A GM, obviamente, não sabia, lançou o Chevette porque queria lançar um carro pequeno, e era um carro com motor econômico, um carro moderno, com uma mecânica econômica, com uma concepção super interessante para a época, né? E assim que ela lançou o Chevette, deflagrou-se a crise do petróleo, o preço da gasolina subiu e o Chevette estava super bem posicionado. A GM estava super bem posicionada com o Chevette. Com o Opala SS foi a mesma coisa, né? Normalmente a gente escuta as pessoas dizendo: a GM, quando veio a crise do petróleo, a GM lançou o Opala SS 4 cilindros, tal. Não. A GM já tinha decidido lançar o Opala SS 4 cilindros antes. A prova disso é que esse carro aqui foi vendido, tem um manualzinho dele aqui, né? O carro foi vendido em novembro de 73, né? Acho que em 11 de novembro de 73. E a crise do petróleo foi em outubro, então já estava tudo pronto. Eu não sei nem qual foi a data de lançamento da linha 74, mas talvez a linha 74 já tivesse até sido apresentada com o Opala SS4 quando houve quando começou a crise do petróleo, né? Então, de novo, a GM estava por sorte bem posicionada aí, não só com o Chevette, mas com o Opala SS4. O Opala SS4, depois que a gente estiver com ele, quando estiver do lado de fora dele, ele tem um monte de diferenças. Ele é bem diferente do Opala SS6 em 74. Isso só acontece em 74. Então, primeiro, ele tem esse capô preto fosco, né? A GM provavelmente pegou uma carona aí no sucesso do Dodge SE, que tinha o capô preto em 72, 73, né? Qual que era a proposta do Dodge SE? Puta, mas o cara escuta o rádio AM numa altura tão alta que eu tenho que fechar o vidro aqui. A proposta do Dodge SE era ter um esportivo, né? Um esportivo despojado, um carro com uma pegada esportiva, mas mais barato do que o Dodge Dart mais barato da época, né? E fizeram isso através de um empobrecimento do acabamento, mas um empobrecimento esportivado, ou seja, bancos separados, volante Valrode sem o miolinho e tal, e as pinturas abusando do preto fosco, né? Que na verdade não é nem um preto fosco, é um preto vinílico. Ele não chega a ser nem fosco nem brilhante, ele está no meio do caminho aí. Bom, a Chrysler lançou o SE e teve um baita sucesso, né? Foi em 72, 73, realmente fez barulho, né? E a GM provavelmente viu que podia fazer mais do que isso, né? Ter um esportivo com a mesma receita, porém com um componente a mais de economia, né? Tanto do preço de venda inicial, que é o custo do carro, como a manutenção depois por conta do custo de combustível. E aí foi quando planejou-se o Opala SS4. Então o Opala SS4 é bem diferente do SS6 do mesmo ano, né? Ele tem um monte de coisas preto, né? Tem a base do espelho preta, frente preta, traseira preta. Depois do lado de fora a gente mostra mais esses detalhes, né? Enquanto o SS6 mantinha aquela cara mais tradicional do Opala SS, tinha novas faixas, né? Novas faixas laterais. No paralama traseiro, a letra Opala SS, que era naquele emblema com as letrinhas Isamaki, deu espaço ao nome Opala em adesivo na faixa, e as letras SS foram lá para o paralama dianteiro, altas no paralama dianteiro. Eu que sempre reparei nesses carros, né? Então, por exemplo, Opala 74 para mim é uma coisa muito familiar. Meu pai teve zero, no fundo era minha mãe que usava um Opala 74 de luxo, ultra verde, 4 cilindros, banco inteiriço, 3 marchas, né?
placa NO 9950 SP São Caetano do Sul. Então, por exemplo, se eu lembro a placa amarela do carro até hoje, é porque o carro realmente marcou, né? Então é um carro que a gente sempre estava muito acostumado, sempre olhava muito na rua, então a gente sempre pôs reparo nesse carro, né? A gente sempre deu atenção para esses carros na rua. E o SS6 era muito difícil de ver, muito difícil de ver. Eu lembro de um vermelho vinho no Ipiranga 000 já nos anos 80, né? Mas assim, as memórias que eu tenho de Opala SS6 74 são muito raras, né? Em compensação, do SS4 era mais comum, né? A gente via, não era um carro tão comum também. Ele tem um emblema só dele, que a gente vai mostrar depois. Eu consegui uma vez um desmanche, ainda nos anos 80, mas era bem mais comum do que o 6. A dona GM não tem os números de produção, né? Ela separava entre 2 portas, 4 portas, 6 cilindros, 4 cilindros, depois quando tinha álcool, gasolina, mas não por modelo, né? E por conta disso a gente não sabe, a gente não tem o número de quantos Opala SS4 foram fabricados em 74. Na Chrysler, por exemplo, a gente tem todos esses números, né? Um amigo nosso levantou na Anfávia, mês a mês. Então você sabe quantos SE74 foram produzidos, quantos Dart Coupé de luxo 74 foram produzidos, quantos Charger RT 74 foram produzidos, quantos Charger LS 74 foram produzidos. Então a gente tem todas as informações. Mas da GM, que é uma montadora que está ativa no Brasil ainda, a gente não tem nada disso. Então essas percepções, essas lembranças de época da gente, elas acabam sendo importantes para mostrar que o Opala SS6 74 realmente é um carro de baixa produção, né? O mercado realmente migrou para esse SS4 SS4 em 74. Já em 75, no ano seguinte, o Opala ganhou as lanterninhas redondas atrás, passou pelo facelift mais importante até então, ganhou as lanterninhas redondas atrás, ganhou uma frente nova e tal. E aí o Opala SS4 e o Opala SS6 eram exatamente iguais, né? Só mudando o adesivo no paralama. Acho que o comprador do SS4 era em quantidade tão maior que do SS6 que não tinha por que penalizá-lo, entre aspas, né? Com um carro de aparência mais simples, né? Mas isso são suposições nossas aí, fazem todo sentido, mas são suposições nossas. E aí 75, 76, 77, 78, 79, 80 foi o que aconteceu, né? Quando você vai para 78, 79, 80, nem indicativo externo mais você tem, se é um 4 ou um 6, são carros exatamente iguais. Bom, em 74 também, a linha Opala ganhou o motor nos carros de 4 cilindros, ganhou o motor 151 polegadas cúbicas, né? No lugar do 153, que é o que estava, que é o que equipava os Opalas desde o lançamento. Basicamente, o que muda do 153 para o 151? Foi feita uma recalibragem no motor, diminuiu um pouquinho a cilindrada, principalmente para diminuir vibração. O motor do Opala 400 é um motor que vibra bem, né? Ele não é um motor liso, ele é um motor que tem vibração. E o 151 ele tem menos vibração do que o 153. Teoricamente era para ser um motor mais potente, mas pessoalmente eu já tive o 153, tenho ainda, né, mas tive uma época que eu usava mais os carros, tive o 153, tive o 151, eu não noto diferença nenhuma de desempenho. Sim, o 151 é mais liso, sim, mais liso também é exagero, né? Ele é menos, ele vibra menos do que o 153, mas em termos de potência, olha, não vejo muita diferença não. É um motor torcudo, eu não estou trocando muitas marchas porque eu estou filmando, então você vê, praticamente baixei a velocidade com uns 20 por hora e fiz as curvas em terceira e tal. Se fosse um motor com pouco torque, eu teria que voltar para a segunda, pelo menos, né? Se fosse esses multiválvulas dos anos 90, é capaz de ter que pôr primeira, né? Mas ele é um motor torcudinho, um motor que para um uso normal do carro não deixa nada a desejar. Proteção esportiva nenhuma, né? A proteção esportiva está nas faixas do carro. Mas na época era bom, na época era razoável. E aí
como o mais importante na época era efetivamente o preço da gasolina, ele acabou tomando as vendas do 6 cilindros, né? Vamos tentar entrar aqui para fazer uma externinha dele. Vamos gastar R$25, mas é por uma boa causa, não é? Seja bem-vindo. Aperte o botão ou aproxime o cartão. Pegamos o cartão. Obrigada. Levantou a chancela e lá vamos nós. Bom, então é um carro gostoso de andar. Esse carro em particular, ele é um carro meio fora do padrão, porque ele é um carro com apenas 29.661 km, ou seja, é um carro baixíssima quilometragem, né? Não é comum os carros nacionais com quilometragem baixa, a gente já falou isso várias vezes, né? O carro americano, os Estados Unidos produzia tanto carro que é relativamente comum você encontrar aí um carro americano com baixa quilometragem. Mas o Brasil não, era um bem escasso, né? As pessoas efetivamente tinham que usar os carros, então é raro carro nacional com baixa quilometragem. Antes de eu sair, vamos lá. Esse carro foi vendido zero na Apucarana Autopeças, na rua Guarapuava 316, Apucarana, Paraná. A pastinha é tão nova que parece que é produção, mas não é não. Eu conheço esse carro há muito tempo e ele sempre foi assim. Tenho foto desse carro, na frente desse carro, acho que em 2005, ou seja, 12 anos atrás, né? Quando foi do Guilherme, meu amigo, né? Depois vendeu o carro, passou numa coleção, passou em outra e tal, e acabou vindo parar nas nossas mãos. Tá aqui, ó. O carro foi vendido dia 16 de novembro de 73, lá em Apucarana, né? Para o senhor Álvaro Carvalho Júnior, residente em Avenida Munhoz da Rocha, 1062, no município de Mandaguaçu, Paraná. Nunca ouvi falar. Muito bom. Agora já falamos muito blá blá blá, né? Vamos descer lá para ver, depois a gente põe direitinho aqui no lugar. Bom, tá aí o bichão. Uma coisa que eu não comentei é que o Opala SS4, ao contrário do SS6, que a princípio poderia vir com qualquer cor da linha, ele só vinha em 3 cores, né? Nessa cor que é chamada de caju, ele é um laranja, no documento vem marrom, né? Mas o nome dela é caju. Então ele vem na cor caju, ele vinha na cor vermelha e na cor super verde. O super verde é aquele verde alface. O ultra verde, que é o que era do Opala de luxo da minha mãe, é um verde brócoli, e o super verde é um alface, né? Então é um carro que tem praticamente toda a pintura de fábrica, tem um outro retoquinho no cofre, um outro retoquinho de pincel, mas é um carro que tem praticamente 99% da pintura de fábrica. É um carro realmente muito novo, né? E que desde que o Gui apareceu com ele, o pessoal falava que esse carro tinha que ser meu, porque tem as minhas iniciais, né? Alexandre Gastaldo Badolato, ou as iniciais do canal aí, AG Badolato. Mas é uma coincidência total, né? Então tá aqui o nosso SS4 Caju. Esse carro então foi do meu amigo do Gui, deu uma lambida nele, depois acabou vendendo, passou numa coleção, depois acabou caindo na mão de um outro amigo meu, que acabou fazendo um negócio que não dava para não fazer. Então a gente acabou ficando com o carro aqui. O carro realmente é muito bonito, né? Ele realmente chama muita atenção. E a GM foi um pouco além do que a Chrysler, no sentido de usar o preto, né? Porque até os para-choques do carro são pintados de preto. O SE não. O SE tinha o para-choque cromado como o resto da linha. Vou mostrar aqui por dentro. O painel dele com conta-giros, o volante 3 raios, o câmbio embaixo sem assoalho,
esse estofamento com os retângulos, né? Bem característico aí da linha 74, né? Uma abridinha no capô. Aí o emblema que eu comentei, né? Que é um emblema só do SS4 74. Aqui o cofre do carro, realmente impecável, né? Realmente parece um carro novo, né? Parece um carro zero. O estado de conservação dele realmente é muito bom. Já foi dado uma lambida nesse cofre, esse motor foi pintado, né? Mas realmente impressiona aí o quanto esse carro é novo, né? E aí volta aquele assunto que a gente já falou algumas vezes, né? O quanto é mais gostoso um carro sem restauração do que um carro restaurado, né? E isso dito por uma pessoa que nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos aí se dedicou maciçamente aí a restauração dos carros, né? Mas realmente não tem comparação. O carro, quando nunca restaurou, ele é diferente. O carro restaurado, na melhor das hipóteses, der tudo certo, ele vai ficar parecido com esse, vai ficar com a mesma sensação, mas sempre tem alguma coisa um pouco diferente, né? Reprodução dos forros de porta, nunca tem aquela sensação do original. A gente está evoluindo, até um tempo atrás não tinha forração de porta, agora já tem, só que a gente percebe que é reprodução, não é? Agora, para os opalistas que votaram em massa, infelizmente, nesse caso, tem blá blá blá. Tem só fui botar o blá blá blá, apertei o pause. Por conta disso, sei lá quando eu vou botar esse vídeo, que eu vou ter que dar uma editada nele, né? Mas tendo que dar uma editada, eu posso pôr umas imagens também, né? Dá uma abrida no porta-mala dele. Bagagito original ainda, com esses desenhos, né? Realmente é muito legal. Se tiver alguém de Apucarana aí, quiser mandar uma foto daquele endereço onde a gente botou que o carro ficou desde zero, agradeceremos. Opa, normalmente você tem que dar uma pesadinha aqui, peraí, não era essa. Ah, tem duas chaves. Prontinho. Porta-mala também bem novinho. Aqui tá mostrando que tá sem alto-falante traseiro, apesar de ter os negócios, o sol não deixa negar. Mas aqui, ó, tudo bem novinho, bem original, né? Então é isso aí. Isso é legal porque é uma referência para futuras restaurações, né? Se alguém que estiver fazendo um Opala SS 474 precisar de alguma referência, entre em contato. A gente tenta fotografar, a gente tenta filmar. O objetivo é ajudar as pessoas a restaurar os seus carros com a maior originalidade possível, né? É bem firme de andar. Mesmo com esse asfalto meio estragado aqui, eu solto o volante. Soltei o volante para pegar
pegar o ticket aqui, não deu nada. Vamos ver se eu consigo sair sem pagar, que a tolerância de 15 minutos. Como eu já tinha falado bastante antes, talvez eu tenha conseguido. Senão eu tenho que descer ali pra pagar. O cara do restaurante achou que eu ia almoçar, né? Deve ter visto, ó, o gordinho vai comer aqui. Obrigada. Aí, ó. Economizamos R$25, Silvio. E é isso aí. Fizemos então o vídeo do Opala SS4, que foi o mais votado na nossa enquete. E vamos fazer o do Lotus e o do Gran Coupé. O Lotus foi o segundo mais votado. Talvez eu faça o do Gran Coupé antes, porque o Lotus está com uma... tá escapando corrente por algum lugar, e se ele ficar uns 10 dias parado, descarrega a bateria. E foi o que aconteceu. Fiquei uns 10 dias sem ligar ele, umas 2 semanas sem ligar ele. Aí fui ligar e ele não pegou. E a bateria dele é num lugar chato, atrás do onde fica a capota, né, onde apoia a capota. Então precisa levantar a capota, mas não tudo. Tem que deixar a capota no meio do caminho. Lugarzinho meio chato aí pra fazer um... Não que seja um problema, mas preciso pegar o carregador, preciso fazer. Então talvez eu faça até do Gran Coupé antes. Mas os senhores saberão quando eles estiverem no ar. Estamos aqui fazendo o retorno do Joca, que não lembra que tinha uma favela grande nessa praça. E o prefeito Jânio Quadros tirou ela em 85. Quem passa hoje aqui não consegue imaginar que tinha uma favela grande aqui nesta praça aqui, né? Ali a estação de trem Cidade Jardim, nos mostrando a cidade de São Paulo para os nossos espectadores. Senhores, inscrevam-se no canal. Nunca pedi para inscrever no canal, mas inscreve porque com mais inscritos a gente tem uma repercussão maior dos vídeos aí e vai se animando a fazer mais. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Abraços. Valeu.